Olá, meu nome é Clara Gontijo Camelo, eu sou neurologista infantil, especialista em doenças neuromusculares pela USP. E hoje eu vou falar sobre distrofinopatias, ou seja, distrofia muscular de Duchenne e distrofia muscular de Becker. Essas doenças são doenças genéticas que levam à fraqueza muscular. E elas são causadas por mutação no gene DMD, que vai codificar a proteína distrofina. Essa proteína ela é essencial para o bom funcionamento do músculo. Ela que garante que o músculo, mesmo quando está se contraindo e relaxando, mantenha toda a sua estrutura estável e não se degrade. Mas quando a gente não tem essa proteína, o que acontece é que o músculo ele vai se desgastando numa velocidade maior do que ele dá conta de se reparar. E isso é o que a gente chama de músculo distrófico, que a gente vê na biópsia uma alteração, o músculo não está normal, ele é substituído por gordura e por fibrose. E isso acontece de forma progressiva, por isso os pacientes progressivamente vão perdendo força muscular. E também por isso eles têm a CPK aumentada. No caso da distrofia muscular de Duchenne, a CPK pode ser muito aumentada, em torno de 10.000, sendo que o valor de referência é em torno de 100. Então, esse é um achado muito importante para o diagnóstico. Os pacientes, então, com distrofia muscular de Duchenne, eles podem apresentar, na verdade, atraso na marcha, ou seja, demorar um pouco mais para andar, mais do que 1 ano e 3 meses, que é o limite da normalidade. Mas, em geral, os sintomas começam entre os 2 e 3 anos de vida. E os sintomas iniciais são dificuldade para correr, dificuldade para pular, dificuldade para subir e descer escadas sem o uso da corrimão, dificuldade para se levantar do chão. Quando a gente vê esses sinais, como a CPK aumentada, a gente tem que pensar em distrofia muscular de Duchenne. E esses pacientes vão progressivamente perdendo força, principalmente das pernas. E a gente consegue ver uma coisa chamada pseudohipertrofia da panturrilha. Ou seja, a panturrilha desses pacientes é bem gordinha. Não por excesso de músculo, mas pela substituição da gordura e da fibrose. Esses pacientes também vão ter hiporreflexia. E a fraqueza, ela começa a acometer também o tronco e os membros superiores. No tronco, a gente vai acabar levando a alterações osteoesqueléticas, como escoliose. Tem que ter muito cuidado. Também pode levar a alterações da musculatura respiratória. Por isso, esses pacientes têm que fazer acompanhamento da função respiratória para definir se precisa, por exemplo, de ventilação não invasiva noturna, que é o BIPAP. Esses pacientes também podem ter cardiomiopatia. Então, é importantíssimo que faça ecocardiograma e faça acompanhamento com o cardiologista quando necessário. E ainda, esses pacientes podem ter alterações cognitivas e dificuldade escolar, seja por sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja por deficiência intelectual, seja por transtorno do espectro autista. Isso acontece em torno de 1/3 dos casos, então também é importante investigar. Os pacientes com distrofia muscular de Duchenne, em geral, perdem a marcha em torno dos 12 anos e aí ficam restritos à cadeira de rodas. E a perda de força ela é progressiva e mesmo após estar na cadeira de rodas, eles também podem perder função pulmonar e funcionalidade dos membros superiores, como a capacidade de tocar a própria cadeira, de escrever, escovar os dentes, pentear os cabelos e comer sozinho. Por outro lado, a gente tem uma forma mais leve da doença, que é a distrofia muscular de Becker. Nesses casos, os pacientes apresentam sintomas, podendo começar em torno de 5 anos de idade, e até pacientes bem mais velhos, em torno de 60 anos de idade. Esses pacientes, em geral, não perdem a marcha, eles têm uma força bem mais preservada, mas podem ter outros sintomas, como dificuldade de correr, dificuldade de pular, subir e descer escadas e se levantar da cadeira. Eles também têm a CPK alta e eles precisam também de acompanhamento tanto da escoliose quanto de retrações, em especial do aquileu e da questão da cardiomiopatia. Mas esses pacientes, em geral, não têm alteração cognitiva. A CPK desses pacientes também costuma ser alta, mas não tão alta quanto a da distrofia muscular de Duchenne. E por que um mesmo gene
leva a fenótipos, ou seja, quadros clínicos tão diversos, a forma mais grave, que é a distrofia muscular de Duchenne, e a forma mais leve, que é a distrofia muscular de Becker. Porque dependendo do tipo de mutação que a gente tem no gene, a gente tem uma proteína que não funciona praticamente nada, e por isso a gente tem uma forma grave, como o Duchenne, ou a gente tem uma proteína que ainda tem funcionalidade, como acontece na distrofia muscular de Becker. Em geral, o que a gente tem na distrofia muscular de Duchenne são mutações que a gente fala com frame shift, ou seja, perda da matriz de leitura. E no caso do Becker, a gente tem deleções e duplicações, mas que são in frame, ou seja, eu não perco a matriz de leitura e, portanto, a proteína é diferente, mas ainda de alguma forma funcional. Hoje, a gente tem tratamento para a distrofia muscular de Duchenne com corticoterapia. O corticoide ele pode ser usado de esquemas diferentes, tanto a prednisolona quanto o deflazacort. E esse corticoide ele vai aumentar o tempo que aquela criança vai manter a marcha. Ou seja, ele não impede a progressão da doença, mas ele diminui a velocidade, mantendo a capacidade de deambular, de andar do paciente em mais 3 anos do que o esperado da história natural da doença. Mas tem sido feitos muitos estudos com novas medicações que parecem bem promissoras para as distrofinopatias. Então, existem os casos dos oligonucleotídeos, que vão ajudar, então, a corrigir de alguma forma o defeito genético no gene da distrofina, e nesses casos vai depender do tipo de mutação para saber se o paciente é candidato àquela droga ou não. E também tem estudos já em fase de pacientes, ou seja, fase 2, que mostra que a gente pode usar uma forma reduzida da distrofina em vetor viral como terapia gênica, que a gente chama de microdistrofina. Houve uma necessidade de fazer a microdistrofina, porque a distrofina é um gene muito grande, o DMD é um gene muito grande, que era difícil de carrear no vetor viral. Então, houve uma necessidade de fazer uma engenharia biológica para transformá-lo num gene menor, com as partes essenciais do gene, e isso é a microdistrofina. Mas mais do que isso, além do tratamento, é essencial que esses pacientes tenham um tratamento multidisciplinar, com o cuidado cardíaco, o cuidado respiratório, a fisioterapia, o cuidado com as pioras osteoesqueléticas e para aqueles pacientes que precisam, o suporte também cognitivo, seja de ajuda na escola, seja psicoterapia. Alguma dúvida? Fala aqui!